Evangelho deste domingo, 14 de fevereiro de 2021, o sexto do tempo comum, é o de São Marcos, no capítulo 1, principiando pelo versículo 40 e terminando no versículo 45. No domingo passado, nós entramos na casa de Pedro com Jesus. E logo, Jesus, informado de que a sogra de Pedro jazia de cama em febre alta, ele se sentou na cama da sogra de Pedro, segurou uma de suas mãos e a curou. Naquele tempo se acreditava que a febre era fruto de demônios, de poderes extrasensíveis, muito fortes que atuavam sobre a pessoa, porque não havia explicação, não havia alcance para se explicar na época que a febre pode ser resultado de uma infecção, de uma inflamação, de um mal-estar orgânico. Agora, São Marcos nos coloca na rua com Jesus. Estamos na rua com Jesus. Antes na casa de Pedro e agora na rua, não havia altar, não havia templo, não haviam corais, não haviam orquestras musicais, mas os gritos de um homem leproso. O homem transgrediu todas as leis que impediam que os leprosos se aproximassem de outras pessoas da sociedade, principalmente das consideradas santas. A lei rezava que os leprosos, as leprosas tinham que viver fora da cidade, isoladas, com os cabelos em desordem, os homens com a barba em desordem, e ainda gritando, eu sou pecador, eu sou leproso, eu sou... Como se colocasse uma placa sobre si, anunciando que a lepra é consequência do pecado, enchendo a pessoa de culpa. E a pessoa cheirava mal. A pessoa sofria, a pessoa gritava, a pessoa gemia, a pessoa chorava, sentia todos os mal-estares suportados por um ser humano e no limite da suportabilidade. Pois esse homem chegou assim. Ele tomou a iniciativa de transgredir as leis cultivadas pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, pela religião imposta à força. E ao se aproximar de Jesus de joelhos, ele disse, conforme descreve São Marcos, se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica curado. Este homem que transgrediu todas as leis foi movido pela fé, sim, em Jesus. São Marcos pergunta o tempo inteiro, a pergunta que atravessa o seu livro, o seu catecismo, é essa: quem é Jesus? E o homem que se aproxima de Jesus para buscar esta resposta, se aproxima cheio de fé. Mas não uma fé piegas, uma fé subjetiva, uma fé interna, mas uma fé que o colocou em movimento, no confronto, na ruptura das leis pecaminosas que separam e esmagam as pessoas. Este homem transgrediu a normatividade opressora e se aproximou de Jesus. Mas Jesus
pelo seu lado, também transgrediu as leis opressoras que também eram para ele. Ele também não poderia se aproximar de um leproso. E ele não só acolheu a aproximação do leproso de joelhos, pedindo: por favor, tu podes me curar, se quiseres, cura-me. Ele transgrediu radicalmente ao dizer: eu quero segurar as mãos do homem, tocar nele, olhar o homem, cheio de compaixão, diz o Evangelho de São Marcos, cheio de compaixão. O Jesus transgressor transgrediu não em nome do reino das leis, não em nome do reino da religião dominante, não em nome do reino da religião que estende as mãos para o Império Romano e esmaga o povo, mas cheio da compaixão do seu reino. Ele, como Messias, se enche de compaixão e se aproxima do homem. Quer dizer, o reino que Jesus trazia fazia-se aproximar das pessoas, segurava das mãos das pessoas, cheirava as pessoas. Era o reino da compaixão que se aproxima profundamente, tocando. E ao tocar, como dizem alguns teóricos, cada vez que se toca em algum lugar, se toca em todo o ser humano. Logo que se toca em alguma parte do ser humano, um membro do ser humano, na pele do ser humano, o ser humano pensa. Pensa o toque, pensa a partir do toque, e tudo nele acontece. Jesus tocou. Jesus segurou a mão do homem. E aí ele responde um pouco a pergunta de São Marcos. Quem é Jesus? Jesus é o Messias cheio de compaixão. Não é como os reis cheios de tropas militares que ocupam os territórios dos outros para esmagar os outros. Não é como a religião que precisa da lei para manipular, manietar, amarrar as pessoas e dominá-las. O reino de Jesus que se aproxima nele, com ele, toca, cura, entra pelo lado da cura, não aceita a doença, desbasta a doença, corta a doença, esfarela a doença, fragmenta a doença. Jesus, com seu reino, é o reino da saúde, é o reino da cura, é o reino que liberta, que salva. Graças a isso, ao confrontar a lei, ao negar a lei dominante, mesmo dizendo para o homem, vai lá nos sacerdotes e mostra para eles a cura, e os sacerdotes tinham, por ordem legal, dar uma procuração de que a pessoa leprosa tinha sido curada, para que ela se apresentasse na sociedade agora e ser aceita. Mas ao mesmo tempo Jesus queria que os sacerdotes vissem o quanto eles são cruéis, o quanto eles são frios, o quanto o seu racionalismo legalista os afasta das pessoas e afasta as pessoas umas das outras. E graças a isso, Jesus teve que se esconder, porque ele pediu ao homem, não conta isto para ninguém. E o que o homem fez foi o que o homem mais fez foi divulgar para todos que ele tinha sido curado. Mas claro, quem se liberta da doença, da discriminação, da doença de duplo significado que corrói os membros e também isola dos membros sociais, curado das duas consequências da doença, da corrosão física e da corrosão dos membros sociais, e ele se sente tão feliz que tem que contar para todo mundo.
Isso teve um custo para Jesus, porque ele teve que se esconder. Ele subverteu a lei subversiva, a lei dominante, a lei que esmaga o ser humano, e teve que se esconder. E ele então andava pelos lugares desérticos, pelos desertos, e o povo o encontrou e foi encontrar, e foi ao encontro de Jesus, porque o povo também não suporta religião que condena, que discrimina, cheia de preconceitos, cheia de exclusões, cheia de ordens, cheia de legalismos, que faz as pessoas morrerem enquanto vivem aos poucos, ou morrerem aos poucos enquanto vivem. Este é o Jesus abandonado por muitas igrejas. Este é o Jesus abandonado por muitos cristãos e muitas cristãs. Este é o Jesus que não teme o mau cheiro das pessoas que se despedaçam numa sociedade doente e apodrecida. Este é o Jesus que nós deveríamos seguir. Este é o Jesus que nos faz seus discípulos e suas discípulas. Este é o Jesus que quer se aproximar de ti e de mim, cheio de compaixão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.